Olá pessoal, meu nome é Diogo e irei aqui iniciar o seminário sobre inovações e tendências no campo da genética médica, que pertence à eletiva de informática médica no semestre 2020.3 da Universidade Federal de Pernambuco. O grupo é constituído por Alexandre, por Giovana, por Diogo, por Felipe, Lucas e Oscar. Em uma visão mais macro, a especialidade de genética médica é constituída por 4 grandes subgrupos: aconselhamento genético, avaliação clínica de doenças genéticas, diagnóstico e tratamento. Em uma visão mais específica, a genética médica vai atuar sobre a parte de esterilidade e infertilidade, fertilidade assistida, que vai desde o período pré-implantação do embrião até pós o período neonatal. Estuda também doenças congênitas, neurológicas, intelectuais, neurodegenerativas, a parte das neoplasias, condições genéticas também e dados, grupos populacionais, a genética e sua influência que sofre por fatores ambientais, que aí traz o conceito de epigenética, e por fim a parte de medicina genômica. Quando a gente alia o conceito de genética médica com as ferramentas proporcionadas pela informática médica, que vai desde a parte de ciência da computação, com a parte de estatística, com a parte de matemática, com a própria criação de softwares e hardwares, nós temos a parte de bioinformática. A bioinformática aqui vai ser, no caso, direcionada à parte dos genes. Nós temos, no caso, o mapeamento do genoma humano, que aconteceu lá na década de 1980, o seu início, que foi o pontapé inicial para toda essa consequência tecnológica que nós temos hoje, em relação a genes e genoma. Nesse contexto, a gente pode trabalhar tanto com a parte de transcrição genética, com a parte de epigenética, que é exatamente a interferência ambiental sobre os genes, que pode silenciar alguns genes. Temos a parte do proteoma, que são as proteínas produzidas a partir do mapeamento genético, a partir de genes. E, por fim, nós temos também a parte de inteligência artificial, que pode ser usada para poder interpretar essas informações e gerar novos dados. Em uma visão mais específica, nós podemos trazer o conceito de genética de imagens. Genética de imagens são técnicas de neuroimagens, como tomografia e ressonância, para poder investigar os efeitos de variações genéticas da função ou estrutura do cérebro. Ou seja, eu posso pegar informações genéticas, ou seja, eu posso fazer o mapeamento genético de vários indivíduos e cruzar com várias imagens de tomografia do cérebro. E a partir disso eu consigo ver padrões de variação, ou seja, uma determinada variação genômica pode causar uma alteração anatômica, fisiológica, que eu consigo ver através da tomografia da ressonância. E com isso eu consigo estudar fisiopatologia de doenças, consigo estudar possíveis alvos terapêuticos de novas drogas. Dentro desse conceito, nós temos o chamado Projeto Enigma, que reuniu mais ou menos 20 mil imagens de tomografias de cérebro e de ressonância com 20 mil genomas, ou seja, a partir desse cruzamento, gerou informações que viu a partir da alteração genômica, como é que acontecia alterações de imagens. Dentro desse campo é interessante que a gente pode unir vários conceitos de informática médica. A gente pode ter informações clínicas tiradas do prontuário eletrônico do paciente, que pode ser cruzadas com mapeamento genético, que pode ser cruzadas com imagens, que pode fornecer conteúdo para aprendizado de máquinas, que pode utilizar também conceitos de Big Data, ou seja, trazer informações que foram publicadas, de artigos, através desse cruzamento de dados, que pode gerar com isso novos alvos terapêuticos, por exemplo. Olá, pessoal. Eu me chamo Oscar e eu vim falar aqui com vocês sobre um pouco das aplicações dessa bioinformática da genética médica. Como estudamos no decorrer das semanas aqui na eletiva, vimos que a informática médica tem trazido diversos avanços que visam facilitar tanto a prática médica, como também pode até ajudar em outros campos, como da pesquisa, por exemplo. Esse primeiro exemplo que eu vim trazer para vocês é como pesquisadores podem utilizar, por exemplo, o prontuário digital na genética médica para melhorar a prática clínica. O nome do artigo, eu vou ler aqui, que se chama Prevalência e Fenótipo baseados em registro eletrônico de saúde de variantes genéticas de perda de função em genes arritmogênicos associados à cardiomiopatia ventricular direita,
Então, eles estudaram 61.019 prontuários, coletaram dados, organizando da forma como a gente pode ver aqui no lado direito da imagem, e a partir disso, eles puderam ver fenótipos incomuns que os pacientes podiam ter. Isso vai contribuir para uma melhor tomada de decisão, né? E a gente pode ver que, por exemplo, se esses prontuários eles fossem prontuários ainda no papel, seria bastante difícil de fazer essa coleta de dados, né? Um próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês foi retirado do artigo Uma revisão sistemática de mutações genéticas na hipertensão arterial pulmonar. E o que é que acontecia? O que é que acontece? Ele mostra justamente um outro tipo de avanço que é aplicado na genética médica, que é o mapeamento de genes. Como é que funciona? A gente pode ver aqui na imagem os genes aqui embaixo e eles relacionam esses genes com vias de sinalização. E a partir do momento que eles fazem esse mapeamento e descobrem, por exemplo, uma via de sinalização que está afetada, eles conseguem relacionar com uma determinada doença. E isso é muito importante porque vai fazer com que o tratamento seja mais personalizado para o paciente. O tratamento vai ser mais eficaz, o tratamento que for escolhido, né? O próximo exemplo que eu quis trazer é relacionado à inteligência artificial. Esse, no caso, é uma solução de uma empresa chamada Ingenomics. Eles perceberam que as mulheres que faziam fertilização tinham uma taxa de falha consideravelmente alta, por culpa que no momento que era feito ali a introdução no endométrio, o endométrio ainda não estava preparado para receber. Então, o que é que eles fizeram? Eles prepararam uma inteligência artificial que consegue saber para cada mulher qual é o momento certo de fazer essa introdução. E aí, como a gente pode ver, as mulheres, a gente teve um aumento de 16 pontos percentuais. Então, se antes 55% das mulheres davam à luz, agora, quando eles usam esse método deles, que é chamado de ERA, 71% das mulheres deram à luz. E aí, justamente o que eu queria trazer para vocês é que esse avanço tecnológico vem trazendo um grande benefício tanto para os pacientes como para os profissionais, mas em relação aos pacientes, os tratamentos começam a ser mais personalizados para cada paciente, que a tecnologia vem permitindo isso. Em relação à metodologia do nosso trabalho, nós inicialmente decidimos os descritores da nossa pesquisa, que foram informática médica, genética médica e inovação tecnológica. Pesquisamos tanto em bases científicas como PubMed, Medline e Cielo, como também em revistas como a revista Galileu, o portal da UFRJ e o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Utilizamos como critério de inclusão artigos que falassem sobre o uso da genética de uma forma inovadora, que estivessem disponíveis online completos e em qualquer idioma. Nós selecionamos, no final, 14 artigos. Boa noite, pessoal. Então, a gente agora vai falar um pouco dos resultados que a gente obteve com essa metodologia. Então, eu vou citar os principais temas abordados por cada artigo, começando agora com medicina de precisão no diabetes monogênico. Então, primeiro, o que seria esse diabetes monogênico? Ele é um dos tipos, então a gente tem o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes monogênico. Já o nome já diz, né, monogênico, porque ele é causado por um único gene, e dentro desse tipo a gente tem dois subtipos, um que precisa do tratamento com insulina e o outro que não precisa. Então, quando a gente descobre qual que é o gene causador com a análise genética, a gente tem um tratamento muito mais eficaz e com menos efeitos colaterais para o paciente, né? Passando agora para a epigenética, o que seria primeiro a epigenética? Elas são alterações no DNA que são causados pelo próprio fenótipo do paciente.
Então, por exemplo, uma pessoa obesa, ela tem algumas alterações no seu DNA que pode ser passado para a sua prole, né, para os seus filhos. E, além disso, ela pode ser um biomarcador que pode nos ajudar no diagnóstico e nos tratamentos. Logo adiante eu vou falar um pouco mais na obesidade ali, né, aqui embaixo na obesidade. Agora, dois artigos que citam a genética na doença de Parkinson e o diagnóstico diferencial das demências, a gente, de começo, precisa entender que essas duas doenças, né, a doença de Parkinson e principalmente a doença de Alzheimer, tem muita causa genética, né? E por isso é muito importante, por exemplo, a gente ter uma antever, né, essa doença com análise genética, para que a gente possa dar tratamentos de prevenção para isso, né? Para que ou essa doença demorar mais para se desenvolver, ou venha com menos agrave, né? E já agora, na predisposição à obesidade, hoje em dia a gente já tem scores, né, que a gente pode fazer com o DNA do paciente. Então, o paciente dá o DNA dele para a gente faz a soma de todas as alterações, os biomarcadores que eu já falei, né, e a gente tem um score de se essa pessoa tem a predisposição ou não tem essa predisposição à obesidade, por exemplo. Aqui em cima a gente também tem esses scores, viu? Na doença de Parkinson e na doença de Alzheimer. Isso seria bom lá nos Estados Unidos, principalmente, que a saúde é muito cara. Por exemplo, para pacientes que querem saber se vale a pena eles terem um plano de saúde caro, né? Para principalmente problemas relacionados com a obesidade. Então, isso ajudaria eles a economizar, né? Mesmo sendo uma análise genética um pouco cara, isso ainda pode ser um lucro para esse paciente. Porém, a gente tem um problema de, caso esses dados do paciente comecem a vazar no futuro mais não tão distante, né? Comecem a vazar, os seguros de vida, né? Eles podem usar isso para determinar planos de saúde com preços variados para cada paciente, né? De acordo com o seu DNA. Bom, seguindo aqui, a gente tem a farmacogenética, que eu achei um dos temas mais interessantes, assim, que seria com a criação de fármacos com especificidade para locus no DNA, né? Então, a gente tem criação de remédios que vão atuar especificamente no DNA. Esses remédios, além de terem menos efeitos colaterais, eles vão atuar mais específicos para cada indivíduo, né? Então, sendo mais eficazes, né? Já a gente também tem a CRISPR-Cas9, que é bem atual. Ela está sendo usada principalmente ali para ainda não está sendo tão usada, mas ela tem essa possibilidade de ser usada para troca de genes doentes para genes saudáveis. Porque o que seria a CRISPR-Cas9? É uma ferramenta constituída por proteína e material genético de bactérias e vírus que consegue identificar o gene que está doente e assim fazer essa troca. Porém, isso tem alguns problemas éticos, que isso pode ser usado, por exemplo, para alterar a constituição do paciente, né, lá no feto. A gente pode alterar, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Isso ainda não tem regras éticas que permitem isso, né? Que pode causar vários problemas aí. Todos esses estudos citam bastante a falta de amostras, né? Assim como tem poucos estudos, a gente tem também, às vezes, um pouco investimento em algumas áreas, né? E isso acaba dificultando, por exemplo, scores mais específicos, tratamentos mais específicos. Então, quase todos os artigos citam esse problema e dizem que é importante a gente valorizar um pouco mais isso, né? Olá, boa noite. Meu nome é Giovana e eu vim aqui trazer a conclusão do nosso trabalho de genética médica através desse diagrama que mostra todas as inovações que a gente mencionou ao longo do nosso trabalho, relacionadas a todas e a cada uma das etapas
do cuidado médico, desde a prevenção até o tratamento. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento de vacinas, que a gente mencionou, os estudos de predisposição, de levantamento histórico-genético, todas as inovações relacionadas a uma prevenção cada vez melhor e mais precoce. Também mencionamos o diagnóstico cada vez mais preciso e precoce através das novas técnicas de sequenciamento genético e os novos testes genéticos, e o tratamento cada vez mais eficaz e variado, utilizando desde o gene como uma terapia, até como desenvolvimento de tratamento mais personalizado através da medicina de precisão e a farmacogenética. Olhando esse diagrama e todas as etapas do cuidado médico e as inovações, a gente consegue extrair a relevância dessas inovações para nós enquanto pacientes. Conseguimos destacar duas relevâncias. A primeira, analisando a genética como uma área que tem as características individuais de cada um de nós como base, características únicas de cada um de nós, a gente consegue desenvolver a chamada medicina de precisão, que tem a prevenção e o diagnóstico e o tratamento personalizado para a característica fisiológica de cada um. Então, é mais eficaz e seguro para cada um de nós. Além disso, pela genética estar relacionada a nossos dados genéticos, ao nosso DNA, e conseguir descrever doenças, muitas vezes que ainda nem desenvolvemos sintomas, através do mapeamento genético, a gente consegue ter diagnósticos cada vez mais precoces e precisos, e por isso temos uma melhor chance de tratamento e cura. Ou seja, todas as inovações vão culminar para nós, enquanto pacientes, para um cuidado médico mais eficaz, seguro, preciso e ágil. Apesar de todos esses benefícios, a genética médica ainda tem alguns entraves e alguns desafios. O primeiro e mais óbvio é o alto custo das pesquisas e equipamentos, por ser uma área que tem uma quantidade imensa de dados que precisa de pesquisas caras e equipamentos caros para conseguirem armazenar e avaliar todos esses dados. Por ser caro, se torna um serviço que ainda não é democratizado, apesar de muito relevante. Também, por ser muito recente na área das pesquisas, é muito recente na área da legislação. Falta regras sobre a segurança dos dados, sobre a formação dos profissionais. Então, falta uma normatização e uma regulamentação. Além disso, falta profissionais qualificados e os profissionais que existem estão mal distribuídos no Brasil, dificultando aí o florescimento dessa área. Tudo isso indicando que há uma necessidade de disseminar melhor a relevância da área, porque uma vez que a relevância da área está altamente clara para nós enquanto sociedade, muitos desses entraves conseguem ser liberados. Mesmo com muitos desses entraves, ainda tem perspectivas futuras muito positivas para essa área. Inovações que podem auxiliar a gente enquanto paciente e auxiliar o médico na tomada de decisão. A primeira é a utilização da inteligência artificial para armazenar e processar todos esses dados genéticos que podem ser considerados o Big Data do nosso corpo, porque são muitas informações que têm muitas conclusões, e a inteligência artificial vem para otimizar esse processamento. Além disso, o prontuário eletrônico, que a gente já conhece, se torna cada vez mais uma realidade, pode ter dados genéticos do paciente, com dados de probabilidade de doenças, bem personalizado, auxiliando o médico na tomada de decisão. E, por fim, os sequenciadores de DNA, que antes eram equipamentos muito sofisticados, operados apenas por grandes pesquisadores, agora já cabem no bolso. Então, é um processo que demonstra uma tentativa de democratizar todos esses serviços e benefícios que a genética médica pode ter. Aqui estão nossas referências bibliográficas, dos 14 artigos que a gente usou como mencionado na metodologia para fazer esse trabalho, e esse foi o nosso panorama acerca das inovações da genética médica, desde o seu conceito até as suas perspectivas futuras. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.